Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos finalizar aí o nosso curso de modelagem de bancos de dados relacionais com as duas últimas partes que nós temos. E a primeira delas, nesse momento, a gente vai falar exatamente sobre a parte de mapeamento dos diagramas de entidade de relacionamento para as relações, né? Que dali para frente é só correr para o abraço e criar, basicamente, os SQLs ou usar uma ferramenta de modelagem para tal, para que você possa fazer a geração das tabelas. Mas é muito importante entender, né, como aquilo que foi modelado, aquilo que semanticamente foi construído, como aquilo se transforma em tabelas. E é um momento de muitos erros esses que podem custar muito caro em projetos lá na frente, né? Então, quando você pega um relacionamento um para N para N, quando eu tenho entidades, quando eu tenho atributos, quando eu tenho uma série de situações, ali eu ainda estou no campo abstrato, estou no campo visual, você praticamente aceita qualquer coisa, né? Agora, quando isso se transforma em relações, ou seja, em tabelas com as suas respectivas colunas, eu começo a me preocupar como aquilo que é literalmente apenas um desenho, ele vai se transformar em uma estrutura de banco de dados. Aí eu estou falando de chave primária, eu estou falando de chave estrangeira, eu estou falando de representar os dados de uma forma que você vai conseguir controlar ou gerenciar as regras de negócio da aplicação, né? O que eu falo muito com meus alunos, falei, gente, o seu banco de dados ele precisa refletir os seus requisitos funcionais. Se eu não consigo responder aos meus requisitos funcionais, ao que eu preciso implementar funcionalmente usando uma linguagem de programação, o modelo de banco está errado, né? E boa parte desses erros ao longo aí de quase os meus 20 anos aí de atividade como DBA, entre outras coisas, e além também de desenvolver, é porque são erros banais, né? Um simples fato de você, às vezes, escolher fazer adição de coluna e não criar uma tabela pivô e não criar uma tabela própria, cara, aquilo pode afetar N situações para o seu futuro. Então, a ideia é que a gente tenha essas duas últimas partes do nosso curso de modelagem, né, de bancos de dados relacionais, voltados especificamente para a questão do mapeamento para as relações, ou seja, nosso último conceito abstrato é efetivamente antes de uma tabela que vai ser criada em SQL dentro do SGBD. Tá? Bom, o que a gente vai estar vendo? Ordem de mapeamento, entidades e, especialmente nessa aula de agora, como que a gente trabalha os relacionamentos um para um, no sentido de cardinalidade. Tá? Como é que eu começo a fazer meu mapeamento? Basicamente, pessoal, eu tenho três grandes vertentes. A terceira delas eu não vou detalhar, eu acho que não vale a pena, mas eu vou rapidamente falar sobre ela. E as outras duas são muito claras, ou seja, eu pego um modelo, eu pego um diagrama de entidade de relacionamento e eu tenho lá, né, uma cacetada de entidades que estão se relacionando entre si. Tá? Então, por onde começa o meu processo de mapeamento para tabelas, para relações? Exatamente pelas entidades. Tá? O segundo passo é pegar todos os relacionamentos que essas entidades participam, né? E também iniciar uma série de tratativas e uma série de validações ali de regras de negócio que efetivamente você vai conseguir também fazer o mapeamento, tá? E por último seriam, né, as generalizações barra especializações. Por que eu não vou entrar nesse nível de detalhe? É, Generalização barra especialização é basicamente, assim, fazendo um paralelo, é muito próximo aos conceitos que nós temos de herança lá em orientação a objetos, tá? Cara, lá na orientação a objetos, quando eu crio um conceito de herança, basicamente eu estou criando classes distintas que eu posso instanciá-las separadamente, ou eu posso, às vezes, transformar minha superclasse em uma classe abstrata e eu não tenho instâncias, mas eu posso ter métodos, posso ter atributos. E aqui não é diferente. Então, se lá eu tenho um raciocínio onde eu vou criar classes separadamente para as generalizações e para as especializações, aqui é mais fácil e faz mais sentido nós também atuarmos da mesma forma. Então, se eu tenho no diagrama de dados de relacionamento uma modelagem de uma generalização barra especialização, em geral faz mais sentido nós utilizarmos uma tabela para cada uma das respectivas generalizações barra especializações, como se fossem entidades, que é o caso, e dali para frente você modelaria os relacionamentos apartados, tá?
Hoje, os SGBDs trazem, inclusive, facilidades para isso, né? Se você está no Postgres, por exemplo, que é a minha especialidade, você tem uma estrutura chamada inherits, né? Que nada mais é que a tradução de herdar, ou seja, eu posso criar uma tabela A, aonde ela tenha colunas próprias, ou seja, ela é uma especialização, e lá no final do comando, eu coloco assim, ó, inherits tabela B, ou seja, ela automaticamente passa a herdar as colunas também da tabela B. Então, se eu for fazer um insert na tabela A, eu vou ter que fazer um insert, tanto levando em consideração as colunas específicas do create table da A, mais as colunas específicas da coluna de B. Se a entidade B, né, que é a superclasse ali, ou a superentidade, ela tem mais de uma subclasse, quando eu der um select lá, ela traz todos os registros para mim. Ou seja, eu tenho as soluções muito bem resolvidas, eu não preciso me preocupar em relação à generalização e especialização. Por isso que eu não coloquei aqui, né, a gente tem que uma boa prática acaba sendo realmente pegar tudo que é entidade na generalização e especialização e fazer efetivamente a sua modelagem como uma tabela dentro do seu modelo, tá bom? Então a gente não vai entrar nesse nível de detalhe. E aí vamos começar então a falar um pouquinho das entidades, como é que eu mapeio as minhas entidades em relações. Então eu tenho esse exemplo bem simples, né? Eu tenho um empregado onde ele trabalha em um departamento, em uma relação que é 1 para N, ou seja, um empregado ele atua obrigatoriamente em até um departamento, e um departamento ele tem a atuação de 0 ou N empregados. Um segundo relacionamento aqui é a questão de gerência. Então, um empregado ele pode gerenciar nenhum departamento ou no máximo um, e um departamento obrigatoriamente precisa ter um empregado gerente e no máximo um único gerente, tá? Então, quando eu olho para entidades, né, que é o meu primeiro passo na hora de fazer o mapeamento para relações que vão se transformar em tabelas, atributos identificadores viram nossa chave primária, né? Então, quando eu for me preocupar lá com o meu SQL, eu tenho que me lembrar disso. E atributos não identificadores viram colunas com a nomenclatura próxima ao nome real que será criada a tabela, tá? Em geral, a chave primária do modelo relacional, antes de falarmos de SQL, é marcada como sublinhada, tá? Nos nossos slides aqui, vamos usar também o texto ou a coluna em vermelho para simbolizar que ela é uma chave estrangeira. Então, as entidades nós vamos ter esse padrão. Olhando para aquele modelo bem simples, eu não estou ainda mapeando os meus relacionamentos, a gente vai entrar nessa seara de regras. Eu peguei entidade empregado, peguei entidade departamento e mapeei para relações barra tabelas. Empregado tem matrícula e nome, onde matrícula ela é um atributo identificador, e a entidade débito ela tem um atributos, né, código e nome, onde código também é um atributo identificador. Ou seja, pelas regras gerais, empregado vira uma tabela, departamento também vira uma tabela, matrícula em empregado vai ser a nossa chave primária e o código em departamento também vai ser a nossa chave primária. Então, basicamente, é isso que eu tenho aqui, né? Eu tenho ali as duas relações empregado e departamento, ali eu coloquei alguns exemplos de dados só para ficar mais claro, tá? Então eu tenho a tabela empregado com matrícula e nome, tabela departamento com código e nome e alguns dados de amostragem para a gente entender. Então a entidade, a regra é muito clara, uma entidade vira uma tabela com as colunas que eu tenho originalmente. Aí eu vou para o meu segundo passo. Eu tenho que começar a entender então, né, como eu vou mapear os relacionamentos que essas entidades basicamente estão participando, tá? Quando eu chego nesse cenário, o que, que vai fazer com que eu tome uma atitude de qual caminho que eu vou, né, atuar nessa situação? Basicamente, a gente leva muito em consideração a cardinalidade. Então, se eu tenho uma cardinalidade 1 para 1, se eu tenho 1 para N, se eu tenho N para N, eu vou utilizar isso como um balizador de como eu vou atuar nessa situação, tá? Esse slide que vocês estão vendo, ele é meio que um guia de boa prática, mas que não necessariamente vai ser uma regra, né? Isso aí é um combinado, né, de boas práticas de mercado, a gente vai ver isso nos livros de bancos de dados, mas em geral o que vai fazer com que a gente tenha certeza são as regras de negócio e aquela pergunta que eu comentei no início da nossa aula de hoje. O meu modelo de dados consegue responder às regras de negócio que eu tenho?
consegue responder aos requisitos funcionais que eu tenho? Esse é o ponto principal, tá? E aí, quando eu falo de relacionamentos onde eu tenho uma cardinalidade máxima 1 para 1, né? Eu tenho ali, na verdade, qualquer relacionamento eu tenho três possibilidades. Eu posso atuar como uma tabela própria, ou seja, para o relacionamento. Se eu tenho duas entidades se relacionando e eu faço a opção de tabela própria, basicamente eu vou ter no final três tabelas. Uma tabela para cada entidade e mais uma tabela especificamente para aquela relação, tá? Eu posso ter também a adição de coluna. Então, eu vou escolher uma das entidades mediante o cenário que a gente vai estar vendo, e essa entidade ela vai receber a chave primária da outra entidade como uma chave estrangeira, né? E eu tenho, no último caso, uma fusão de tabelas. Fusão de tabelas, gente, é um sinal que você errou o seu projeto. Se eu estou separando duas entidades e lá no final, na hora de gerar minha tabela principal, eu estou fazendo a fusão delas, é muito provável que você errou na modelagem e essas coisas sempre era para ter sido feita como um único conceito e aquilo não foi. Então, fusão de tabelas ele existe, ok, mas em geral, para relacionamentos 1 para 1, mesmo sendo contra um pouco essas boas práticas que vocês estão vendo, né? Tabela própria e adição de colunas são as melhores opções, o que a gente vai ter a depender de cada cenário. Então vamos ver aqui alguns exemplos para poder comprovar isso aí. Então aqui eu tenho três relações 1 para 1, cada uma delas com cardinalidade, com participação, desculpa, diferenciadas. Tá? Então eu tenho a relação de chefia entre empregado e departamento, onde eu tenho uma relação 1 para 1, porém uma relação que nem todo empregado é chefe de departamento, mas todo departamento tem, desculpa, um empregado como chefe. Então, nesse primeiro caso, a adição de coluna em qualquer lado, ela pode ser realizada, porém faz mais sentido em departamento. Por quê? Gente, se nem todo empregado ele vai ser chefe de departamento, para que eu vou criar uma coluna na tabela empregado, na futura tabela empregado, que vai ficar com mais campo vazio do que cheio? Por outro lado, se o departamento obrigatoriamente ele precisa ter um empregado sendo seu respectivo chefe barra gerente, muda de figura. Então eu posso criar a coluna em departamento porque eu tenho certeza que aquele valor ele vai estar sempre informado, tá? Já no caso de baixa, onde o empregado chefia departamento, é semanticamente o mesmo relacionamento. Porém, o que foi o cenário? Apareceram dois atributos do relacionamento de chefia: data início e data de final. Eu sou professor universitário, então na minha universidade, eu dou aula na Universidade Federal de Juiz de Fora, basicamente você pode ter um mandato de 2 anos, se não me engano, para o chefe de departamento. E esse mandato ele pode se repetir, né? Você pode ser chefe hoje, daqui a 2 anos você pode fazer uma nova eleição e você pode ter um novo mandato, ou seja, é uma relação 1 para 1, porque de cada vez para o tempo atual, para o período atual de 11 de outubro de 2023, eu só posso ter um chefe por vez daquele departamento. Porém, ao longo do tempo, eu posso ter o mesmo chefe, por exemplo, N vezes, ou eu ter várias pessoas gerenciando barra chefiando aquele departamento também N vezes. Ou seja, mesmo sendo relação 1 para 1, a tabela própria faz muito mais sentido, porque eu conseguiria responder nesse cenário, tá? E por último, a gente vai ver um exemplo de cruzar de tabela própria com adição de coluna, porque também é um cenário onde as duas situações poderiam se aplicar, mas as regras de negócio vai fazer com que a gente também tenha essa situação. Então imagina que a gente está num sistema, por exemplo, de um cartório, né? Eu tenho uma entidade pessoa que ela tem um alto relacionamento, que ela simboliza a relação, por exemplo, de casamento no civil, tá certo? Então, quando uma pessoa casa com outra pessoa no civil, no cartório, é uma relação 1 para 1 em relação ao tempo. Eu não posso, pela legislação brasileira, ter mais de um relacionamento ativo perante o cartório em relação ao regime de casamento, tá? Porém, eu posso ter em diferentes espaços de tempo mais de um casamento registrado, desde que eu possa me divorciar. Então, eu posso me casar uma vez, permaneço casado durante 3 anos, faço um divórcio, atualizo aquele registro e dali eu posso casar de novo, por exemplo, dali a um ano, tá? Ao mesmo tempo, a adição de coluna poderia também ser. Eu poderia registrar quem é o meu cônjuge e, junto disso, trazer a data de união e a data de divórcio. Qual que é o problema disso, por exemplo?
eu não consigo atuar para que você tenha o histórico dos seus respectivos casamentos ao longo do tempo no cartório. Tá? Então a gente vai ver cada um em detalhes, mas fiquem aí com essas informações, né, de antemão para a gente poder fazer as tomadas de decisões adequadas. Tá? Então, primeiro ponto, né? A gente fez empregado, chefia, departamento. Eu não tenho atributos próprios, eu tenho uma relação um para um, aonde o departamento, né, foi a entidade barra tabela escolhida para receber a coluna de empregado. Então, toda vez que eu tenho adição de coluna, tá? Eu tenho que fazer a referência à chave primária da tabela que eu escolhi e criar uma coluna que é uma chave estrangeira na tabela alvo. Então, nesse caso, o que eu falei? Gente, se todo departamento obrigatoriamente tem um empregado, eu preciso criar uma coluna chamada matrícula do empregado, que é o chefe daquele departamento, e está em vermelho. Então, ele é uma chave estrangeira referenciando aqui a coluna matrícula, que é a chave primária e empregado. Então, ponto final. Mapeei as entidades, empregado, departamento, tabela departamento, e mapeei a relação de chefia através de adição de coluna, criando aqui a coluna matrícula de empregado na tabela departamento. Com isso, eu consigo responder sempre, né, quem são os chefes daqueles respectivos departamentos. Se eu quiser mostrar o nome de cada um deles, obviamente eu preciso fazer um join. Então, a adição de coluna também te leva obrigatoriamente a fazer junções para que você retorne com os dados que você precise mostrar em relatórios ou em tela, seja lá onde for. Tá? Nesse segundo caso, a gente tem a mesma relação, eu tenho a relação de chefia, porém entraram as colunas data de início e data fim. Então vamos lembrar rapidamente do cenário onde eu tenho aqui na universidade. Eu posso ser chefe, né, daquele mesmo departamento em intervalos de tempo distintos. Tá? Nesse caso, faz total sentido que eu seja uma tabela própria para o relacionamento. Então, eu pego a entidade empregado, mapeio para uma tabela empregado, matrícula e nome. Eu pego a entidade departamento e eu mapeio para a tabela departamento, onde eu tenho código e nome. E a relação de chefia, ela vira uma relação própria, uma tabela pivô, né? Aonde eu tenho como chave primárias a matrícula do empregado junto com o código do departamento, junto com a data de início. Porque se o mesmo empregado pode gerenciar o departamento em mais de uma vez ao longo do tempo, somente as duas colunas não poderiam ser chave primária, porque vai se repetir. Ó. Então aqui eu tenho o empregado 001 gerenciando, chefiando o departamento 001 duas vezes. E em espaços de tempo distintos. Então eu criei uma chave primária composta das três colunas, né? E tenho matrícula do empregado sendo uma chave estrangeira apontando para a tabela empregado, coluna matrícula, e eu tenho código departamento também como uma chave estrangeira, apontando para a tabela departamento através da coluna código. Então, a tabela própria ela resolveu o meu problema nesta questão. Tá? E por último, para a gente finalizar, né, basicamente a gente colocou aqui a relação de casamento. Se eu, e aqui por que, que eu falei que aqui a tabela própria ela é melhor? A tabela própria permite que eu tenha mais de um casamento ao longo do tempo, né? Então eu tenho a possibilidade de eu casar, inclusive, com a mesma pessoa em tempos distintos, né? Então eu preciso que a chave primária dessa nova relação, dessa tabela pivô, desse autorrelacionamento, seja CPF do cônjuge 1, CPF do cônjuge 2, junto com a data de união. Porque suponhamos que o João casa com a Maria, fica casado durante 2 anos e eles se divorciam. Para eles se divorciarem, basta preencher a coluna data de divórcio. Daqui a 2 anos, eles se reencontram e casam novamente. Ele vai ter um novo registro de casamento entre os mesmos cônjuges e uma data de união nova. Então, aqui é mais ou menos o mesmo caso da anterior. Como eu tenho a repetição, eu posso ter a repetição dos cônjuges aqui, eu tenho obrigatoriamente que colocar a chave primária como uma chave primária composta entre as três colunas. E o CPF do cônjuge, 1 é uma referência à tabela pessoa, coluna CPF. E a coluna CPF cônjuge 2, que é uma chave estrangeira, também referencia a pessoa, coluna CPF, porque é um auto-relacionamento. Então, dessa forma aqui, por exemplo, ó, o Luiz Felipe está casado com a Maria Eduarda, data de união 3 de agosto de 2020, e o João Carlos casou
com o Tiago, dia 20 de maio, se divorciou dia 31 de outubro, e depois o mesmo João Carlos se casou com, né, uma outra pessoa que está cadastrada aqui que não está aparecendo, que é de CPF 005, dia 10 de julho de 23. Então esse modelo atende os meus requisitos que eu tenho. Então, esse é o ponto principal, pessoal. A gente tem que tomar cuidado, porque existem algumas tratativas que vão nos nortear, mas sempre leve em consideração o seguinte, gente, eu consigo responder o meu modelo consegue responder aos meus requisitos funcionais? Sim ou não? Esse é o ponto principal. Beleza? Muito obrigado. E em breve a gente tem a parte 2 finalizando essa questão do mapeamento em relação aos relacionamentos 1 para N e N para N. Aquele abraço.